Chegamos então no livro aqui de Juízes, no capítulo 13. Juízes capítulo 13. Esse é um momento da história do povo de Israel, que eles estão então na terra prometida, já haviam conquistado a terra, depois da morte de Josué. Deus estabeleceu então juízes, que eram figuras político-militares, que governavam então e orientavam o povo. Acontece que o povo, eles, eles esqueciam rapidamente da devoção a Deus, exclusivamente a Deus, o Senhor de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E por conta disso, se misturavam então aos povos que ali estavam, né? Se misturavam às práticas idólatras dos povos que também estavam naquela terra e estavam sendo expulsos aos poucos. No entanto, em alguns momentos o povo de Israel não expulsou todos os inimigos. Alguns fizeram alianças com esses inimigos. E por conta disso, a idolatria se estabeleceu em meio ao povo de Israel. Quando isso acontecia, vinham então as maldições. Eles começavam a perder guerras, serem vencidos pelos inimigos. E aí, Deus então usava alguém para denunciar esse pecado, eles se arrependiam. E depois de eles clamarem ao Senhor, Deus levantava então um novo juiz que ia governar eles, que governava e também faria com que eles vencessem os inimigos. Essa é a história do livro de Juízes. Então Israel está sendo governado, está sendo orientado aqui por juízes. Esse juiz, eu falei para você, é uma figura político-militar, não propriamente uma figura jurídica, ok? A história aqui mostra esse ciclo vicioso do pecado, um ciclo vicioso de pecado, de idolatria, arrependimento e libertação do povo de Israel, ok? Então, dentre os juízes aqui, o livro de Juízes ele dá ênfase para 6 juízes aqui, que é Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Você percebe que Israel estava numa degradação moral e religiosa tão grande que você percebeu ontem, quando nós lemos o que Jefté disse ao Senhor, quando Deus levanta Jefté, ele diz assim: olha, se o Senhor me permitir vencer os meus inimigos, eu vou dar o primeiro que sair da minha tenda, da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Eles estavam tão perdidos, tão misturados com as práticas cananeias de oferecer sacrifício humano aos deuses, que até Jefté, ele promete um sacrifício humano para Deus. Deus nunca quis isso. Para você perceber o nível de degradação moral, religiosa que Israel estava submetido. Pois bem, nesse livro aqui, que mostra então toda essas mazelas religiosas e espirituais aqui, e esse ciclo vicioso, a história vai apontar agora para um dos últimos juízes narrados aqui no livro de Juízes, e é o pior deles. Essa figura é uma figura tão conhecida por nós, por um evento emblemático de vitória sobre os inimigos, mas agora aparece um dos piores juízes da história de Israel. Quem foi esse? Sansão. Sansão, ele foi alguém extremamente promíscuo. Sansão era um líder extremamente violento e também muito arrogante. Então usava da sua posição, da sua autoridade, da força que Deus havia dado para subjugar os inimigos, mas isso fez dele, né? Ele alguém petulante, arrogante, violento, e esse poder todo também o levou por caminhos de promiscuidade. Pois bem, dentro desse contexto, a história narra assim em Juízes capítulo 13. Os israelitas pecaram outra vez contra o Senhor. Percebe? Novamente o pecado aqui. Libertação. E aí vem o pecado.
Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Então o povo sofre novamente. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você percebe como a história se repete, né? Deus promete um filho para Ana, Deus promete um filho para para a mulher de Manoá, né? Depois Deus promete, o anjo vem, promete Deus promete um filho para Maria, né? Sempre quando Deus vai levantar um libertador, parece que existe uma guerra, uma afronta, uma resistência para que o fruto do ventre seja gerado, né? Então ela não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará luz a um filho. Olha agora, não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como Nazireu. Lembre-se disso, o voto de Nazireu. Não podia, então, raspar o cabelo, não podia beber vinho, né, ou derivados de vinho, né? Ele seria, então, um nazireu. O nazireado, o voto de nazireado, então, seria para um tempo, se assemelhava ao serviço sacerdotal, né? Por um tempo, quando houve, então, ali no meio do povo de Israel, havia uma escassez de sacerdotes. Aí, aqui, novamente, esse é o contexto, né? Uma degradação religiosa muito grande, espiritual muito grande, e Deus, então, estabelece homens para fazer esse papel sacerdotal, ainda que guerreiro, ainda que uma figura política também, mas também uma figura que representava a vontade de Deus e anunciava a vontade de Deus para o povo. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: Um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma coisa proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: O homem falou comigo outro dia, apareceu. O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: Você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho, nem cerveja, e nem vai comer nenhuma coisa proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério.
Então Manoá pegou o cabrito e cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram um anjo do Senhor subir para o céu, no meio da chama. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram um anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: Nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero... Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. Seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a sua adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não estavam encontrando a resposta para a adivinhação. Então ele fez aqui uma charada, né? No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da charada, da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia. Você deu uma charada, uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai,
furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Você percebe que aqui já tem um cenário, né? A mulher perguntando, a mulher filisteia, ela pergunta os segredos, né, da adivinhação, da sabedoria também de Sansão e conta para os filisteus, né? Então, em determinado momento aí, Sansão, que tem um chamado de Deus e uma vocação para derrotar os inimigos, ele é seduzível, né? Ele seduz por uma mulher e aí ela começa a entregar agora, entregar as suas, as fontes do seu poder, né? É isso que vai ser comprometido na vida de Sansão. Sansão, ele tem uma bênção sobre ele, tem uma unção sobre ele, mas isso é um segredo. E aí, quando ele compartilha com a mulher filisteia, ela conta esse segredo, que não era para contar, era um voto, era uma aliança com Deus. E por conta disso, o cenário agora cada vez piora, né? Então, ele fez uma charada para os inimigos, ninguém adivinhava, ela pergunta para ele, insiste tanto que ele fala, aí ela conta para os inimigos e agora ele vai lá e tem que pagar, né, o voto esse que ele fez e fica furioso, né, que é como se tivesse perdido. Mas obviamente é porque ele se deixou seduzir pelo pedido da sua mulher. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados, e os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Um minuto só. Os filisteus foram, acamparam. Você percebeu a cena anterior aqui? Após ali o voto, né, que Sansão aparentemente perdeu esse voto, né? Ele teve que cumprir esse voto, na verdade, perdeu essa charada, né, que havia feito. O pai da moça entregou ela a um homem filisteu. Depois disso, Sansão vem e diz: cadê a minha esposa? Aí o pai dela disse: eu entreguei, pensei que não queria mais ela, entreguei ela a um outro moço. Aí ele pega então raposas, coloca amarra essas raposas e aí coloca uma tocha de fogo aí amarrada então ao rabo dessas raposas e elas correm e incendeiam toda a colheita do povo filisteu. Então Deus estava usando Sansão, a vida de Sansão, para trazer juízo, dano sobre os filisteus, que haviam escravizado o povo de Israel, certo? Então, Sansão é esse juiz em Israel aqui. Está sendo usado por Deus para trazer vingança, destruição sobre os inimigos de Israel, ok? Só que esse juiz de Israel, esse Sansão, ele também é depravado.
Ele é promíscuo. Você percebe a bagunça que ele faz. Então, assim, a gente olha para a vida de Sansão e vai ver que Deus não revoga dons. Ele é usado por Deus, mas o caráter dele é um caráter tortuoso, né? É um caráter comprometido, que vai comprometer, um pouco mais à frente, vai trazer um sério dano para ele e para o povo de Israel também, né? Então, quando a gente olha e diz assim, tá, mas como que Deus usava um homem desse jeito? Pois bem, precisa entender que naquele tempo não tinha a presença do Espírito Santo. Hoje, tendo a presença do Espírito Santo, qualquer pessoa tendo a presença do Espírito Santo, isso não é imunidade para a pessoa não ceder a maneira carnal de interpretar as coisas, a maneira carnal de olhar para as pessoas ao seu redor. Isso não é imunidade. Então, se não é hoje, quanto mais naquela época, que o Espírito Santo não habitava na pessoa. Ele vinha por visitação, mas não por habitação. Então, por isso que a história de Sansão é uma história de alguém usado por Deus, mas alguém extremamente violento, alguém extremamente promíscuo, ok? Não era, ele estava se desviando dos caminhos do Senhor. Permitia ali, primeira coisa, ok, Deus havia colocado um desejo que ele aproximasse uma mulher filisteia para vingar, para trazer juízo para aquele povo. Mas não era a vontade de Deus que ele casasse com essa mulher. E foi isso que ele fez. Ele cede a esses encantos e aí casa com essa mulher e ele vai ter uma tentação constante aqui com mulheres filisteias. Então agora, depois que os filisteus então mataram essa mulher dele e a família dela, então ele disse, então é assim que vocês querem? É assim que vocês terão então. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha em Etã. Os filisteus foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens da cidade de Judá perguntaram aos filisteus, por que foi vocês que nos atacaram? Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam, viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram, você não sabe o que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu, prometo que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Uau! 1.000 homens. Você percebe? O Espírito do Senhor que dá uma força sobrenatural a esse homem. E ele agora fere os seus inimigos, fere os filisteus. Aí começou a cantar assim. Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões de corpos. Depois jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez essa oração a Deus, o Senhor. Tu me deste essa grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Fonte daquele que ora, né? Sansão governou o povo de Israel 20 anos. Sansão, o juiz de Israel, governou Israel por 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra.
Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Olha a promiscuidade dele aqui. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade. Você acha que é pouca coisa? Com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que mora no vale de Sorek. Que já pode ficar uma pergunta de quiz aqui, né? Você sabe o tamanho do cabelo de Sansão? Mais ou menos dali, lá. Esse é o tamanho do cabelo dele. Tá aqui a força, né? Exatamente dali, lá. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram morar com ela, falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte. E como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Parece que vender alguém dá dinheiro, né? Judas quem o diga, Dalila quem diga também. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimado. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você? Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas, como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. Oh, Deus. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão,
os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais essa vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus! Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Havia um homem chamado Mica, ou Miqueias, né? Depende, não sei, é a sua versão. Miqueias, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo, fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar essa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folhado a prata. Por isso eu devolvo agora essa prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Então percebe aqui, né, um templo privado, né, que está sendo feito aqui. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem queria. Você percebe? Está fazendo um templo aqui. Miqueias, né, o Mica, ele faz aqui um templo, né, próprio. Ele estabelece um sacerdote ali, o seu filho, como sacerdote. Israel estava numa degradação religiosa, espiritual muito grande. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar. E viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde vem? De onde você vem? E o moço respondeu:
Eu sou levita, de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho Perdão. Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois agora tenho um levita como sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados da cidade de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: Não se preocupem, o Senhor Deus está com vocês nessa viagem. Então 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram o povo. Olha agora. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: Vamos atacar! Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados, vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver o que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso, e Deus a está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folhado a prata e os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente, seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvir os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: O que é que há? Para que toda essa gente? Ele respondeu: Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: É melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes
Então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram atacar Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus netos descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos lá. Olha o contexto aqui. Alguns homens da tribo de Dan, povo de Deus. Mas eles estavam imersos na idolatria. Eles não discerniam mais as coisas. Isso é um grande perigo da vida cristã. Não discernir mais as coisas espirituais. Tudo natural. Eles não sabem nem como cultuar mais a Deus. Eles estão somente pelo rito e não por ouvir a Deus. Eles se tornam filhos de um templo, filhos de um holocausto, filhos de um procedimento, mas não lembram da promessa. É esse o contexto aqui. E especificamente esse capítulo conta a história aqui de uma cidade chamada Laís. Diz que essa cidade, ela tinha paz, era boa de se viver, uma vida tranquila e sem inimigos. E os vizinhos mais próximos moravam bem longe. É uma cidade tranquila. Isso aponta para a vida que muitas vezes nós achamos e queremos e achamos que essa é a melhor vida. Uma vida tranquila, não tem inimigos, não tem luta, não tem dificuldade. Orar para quê? Pedir orientação de Deus para quê? Contra quem? Não tem nem inimigos. A gente quer uma vida assim, né? Talvez esse seja o lugar mais perigoso que alguém possa estar. Porque essa cidade, eles ficaram tão acomodados, estavam tão pacíficos, tão tranquilos, que não perceberam os inimigos. Era uma cidade que estava desprotegida. Sabe que muitas vezes a vida tranquila leva a gente a ficar sem proteção. Como falei aqui, não precisa orar, não precisa ter uma vida com Deus. A vida está tranquila. Eu não preciso buscar discernimento de Deus. Essa cidade, ela estava isolada. Assim como muitas vezes a nossa vida é um grande teste, né? O teste do isolamento. A pessoa vai, a vida está tocando tudo bem, os filhos, tem ali um emprego, a pessoa está conquistando algumas coisas, está gostoso de se viver, né? Tá muito, muito bem, obrigado. Mas a vida dessa pessoa, assim como essa cidade de Laís, estava desprotegida, estava longe. Às vezes, a gente quer distância para não se incomodar com os vizinhos. Mas talvez a distância é tão grande que seriam esses vizinhos para nos proteger dos nossos inimigos. Às vezes a vida isolada, né, ela foge, ela nos remove, nos tira de passar por desconfortos nas relações. Então, isolamento. Não me misturo com ninguém, não preciso ter problema com ninguém, eu não me estresso. Pois é, mas esse é o grande perigo. Porque quando vêm os inimigos, tá desprotegido, não tem ninguém. Não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para proteger, para buscar guardar. Um relacionamento, um casamento é assim também. A gente diz, nós aqui vamos viver só nós dois aqui, nós não precisamos abrir a nossa vida para ninguém, não precisamos pedir ajuda para ninguém, até porque nós estamos vivendo bem. É muito perigoso. Porque no dia mal vai precisar que alguém fale. E talvez não se tenha relação para que isso aconteça. Aí Satanás vem e destrói com aquele casamento. Vem e destrói com aquela família. Vem e destrói com a vida daquela pessoa na vida da igreja. Por quê? Porque se isolaram. O problema de Laís é uma cidade isolada.
uma cidade independente, uma cidade autossuficiente. Existe um problema muito grande quando a nossa vida se torna autossuficiente. A gente não precisa de irmão, não precisa de Deus, a gente consegue tocar nossa vida tranquilo. Mas aí, uma cidade desprotegida, uma vida não que não vive, a vida de alguém que não vive em aliança se torna facilmente conquistada. Toda pessoa que vive isolada, ela é altamente ou facilmente conquistável. Os inimigos vêm, ela não consegue discernir, ela não consegue se proteger, ela não está guardada. Tem alguém ali que a defenda. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus estava em Siló. Então o povo está numa degradação aqui, religiosa muito grande, que permite a idolatria, fica com aquele ídolo ali. É... E... e a cidade... E a cidade, então... E o povo de Israel, então, pecou novamente contra Deus. Ok? É até aqui hoje, né? Isso. Que é o 18? Amém. Amanhã nós concluiremos, então, o livro de Juízes. Ok? Amanhã nós concluímos o livro de Juízes. Isto. Amanhã nós concluímos o livro de Juízes, concluiremos o livro de Juízes. E aí a gente entra numa parte, a história, uma das histórias, de tantas histórias lindas, né? Da Bíblia, a gente vai ver a história de Ruth, né? Um hiato aqui na história do povo de Israel. Lembrando, eu e vocês estamos acompanhando toda a trajetória do povo de Israel. Desde a promessa que Deus deu a Abraão, até agora eles aqui na Terra Prometida. Mas na terra que Deus prometeu, no melhor lugar, o melhor cenário para eles se tornarem fiéis a Deus, vamos lá. O que nos parece mais favorável? Nós servirmos o Senhor no Egito ou em Canaã? O que parece mais favorável? Servir em Canaã, né? Pois é. Mas parece que o grande desafio aí não é geográfico. A questão é que a bênção de Deus não nos faz fiéis. Mas a fidelidade para com Deus atrai a bênção dele sobre nós. Às vezes algumas pessoas dizem assim, não, mas na verdade tá muito difícil assim. Se as coisas estivessem melhor, eu conseguiria ter uma vida com Deus. Não é no cenário. Eva quem o diga. No lugar mais perfeito que alguém poderia estar, eles conseguiram perceber uma insuficiência naquele lugar. Eles conseguiram ver problema até no lugar mais perfeito. Isaías diz que a gente olha para Jesus e a gente vê defeito nele. A gente olha para o perfeito e vê defeito. Então, é uma mentira que, na verdade, o que nos impede de ter uma vida com Deus é a situação financeira que a gente está, são as condições do lugar que a gente mora, são as dificuldades que a gente está enfrentando. Não é isso. Não é isso que nos impede de ter uma vida com Deus. O povo estava escravizado no Egito. Era difícil servir Deus lá, no meio de muitos povos. Pois bem, Deus traz eles para a Terra Prometida, no melhor lugar. Eles se misturaram tanto com as práticas de outros povos que estavam fazendo sacrifícios humanos. Você percebe uma degradação aqui moral e religiosa muito grande. Então é um sofisma achar que o lugar vai definir o nosso coração. Não é o lugar, não é o momento que a gente está vivendo que define nossa relação com Deus. Você olha para a vida de Paulo, Paulo é alguém que enfrenta altos e baixos, e depois mais baixos do que altos, né? E ele ouve voz que diz, olha, tua graça me basta, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Então, que nós olhemos para as temporadas da nossa vida e que elas não definam a nossa relação com Deus, mas a nossa relação com Deus nos oriente a enfrentarmos as temporadas da nossa vida. Amém? É a fidelidade que define a temporada que a gente vai viver. E não a temporada de Deus, a temporada da nossa vida que define a identidade que carregamos ou a fidelidade que temos. Amém? A história aqui é de um povo que no lugar o melhor lugar que alguém poderia estar, parece que não foi suficiente. Então não é o lugar, não é a pessoa. Ah, eu acho que é a pessoa que eu tô casado. Não, não é a pessoa, não é o lugar, não é a cidade, não é a igreja, não é. É a relação que cada um tem com Deus. É isso aqui que vai trazer alegria, é isso aqui que faz. É aquela máxima, né? Se Jesus não lavar os nossos pés, sempre a gente vai procurar alguém que lave. E sempre vai ser insuficiente. O povo aqui, eles estavam murmurando que estavam no Egito. Tá, e agora, por que que eles se tornaram idólatras se eles estão em Canaã? Qual é o problema? Antes era porque não tinha dinheiro, e agora é porque tem muito? Agora é porque tem muita a agenda, agora é muito disputada. Antes é porque nem tinha agenda, era escravo. Você percebe? Então, o que gera fé, devoção, não é milagre. O povo de Israel recebe o milagre o tempo inteiro, mas nem isso não fez deles fiéis. Mas é bem verdade que a fé, né, ela atrai milagre. Nem todo milagre gera fé, mas certamente uma fé, ela tem poder de atrair milagres também. Amém? Que eu e você, que a minha e a sua espiritualidade, que a nossa devoção ao Senhor seja atemporal, que a nossa fidelidade para com Deus seja que ela não esteja que ela não esteja que ela não seja definida pelo lugar que nós nos encontramos ou pelo momento que nós vivemos. Que a nossa aliança com Deus seja soberana a qualquer coisa que a terra possa emitir aqui. Seja caos, seja bênção, seja muito, seja pouco. Mas que a nossa relação com Deus ela seja superior ao cenário da nossa vida. E isso nos faça manter uma devoção tão estabelecida, tão forte, tão viva, que a gente não se encontre desprotegido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Sabe, a nossa experiência cristã não pode ser na sombra dos outros. A gente precisa aprender a ouvir Deus. Desenvolver nossa espiritualidade. Eu e você, nós estamos lendo a Bíblia aqui, para que eu e você sejamos alargados na capacidade, alargados espiritualmente, capacidade de ouvir Deus. Todo nosso empenho aqui é que você seja aumentado nas suas percepções espirituais, a palavra, expostos à palavra. Isso aqui não é entretenimento cristão, leitura da palavra não é porque ninguém tem o que fazer. Isso aqui é para que eu e você sejamos aumentados, alargados na capacidade de ouvir, não somente escutar, mas ouvir a voz de Deus. Meu desejo é que cresçamos em fé e nos encontremos maduros, amadurecidos, não isolados, não numa vida que qualquer ímpio sonha. Isso não é a nossa vida. A nossa vida é uma vida que ela carrega uma devoção, uma relação aprofundada, uma relação próxima com o nosso Pai. Amém? Uma boa tarde para você. Que esse espírito ele provoque na sua vida um desejo por uma relação de maior dependência, uma relação mais aproximada com o Senhor. Amém? Graça e paz, uma boa tarde. Nos encontramos hoje à noite aqui no prédio e vamos ter um tempo, né, de celebração e vamos
falar com o nosso Pai. Vamos buscar entendimento daquilo que é ser família de Deus. Esse relacionamento que expressa quem Ele é. Amém? Então, logo mais à noite nos encontramos no prédio da igreja, em uma celebração maravilhosa, transformadora, encorajadora, confrontante também e, e transformadora, né? Pois bem, também já oriento você para fazer aí a sua organização